mudada e precisa ser mudada para que as vozes todas, de todas as cores, raças, duplas etnias, todas tenham voz, todas, e vez. Isso é uma questão de compromisso da própria universidade com o que ela produz, né? Eu entrei aqui em 1978, como aluna. Eu acho que eu conheço essa universidade com a palma da minha mão. Eu amo a universidade moveu muita coisa dentro de mim. E me fez refletir sobre a importância. Eu fiz concurso para docente muito nova, enfrentei muitas situações completamente inusitadas, né? No primeiro momento, em sala de aula, eu tive um episódio de um aluno que queria enfrentar um outro, porque ele era extremamente machista e o outro brilhante, gay, e a situação foi totalmente inusitada. Eu, nos meus 24 anos de idade, na universidade não contava com nenhum protocolo para enfrentamento. E eu me coloquei na frente de quem queria ameaçar, bater, e disse que se ele pensasse em fazer alguma coisa, tinha que fazer primeiro comigo. E fui buscar, olha, isso não pode ficar assim, né? Isso tem que mudar. Bem cedo, bem cedo. Por isso que a ouvidoria sempre, a ideia de uma ouvidoria sempre me acompanhou. Tanto que quando esse aluno se formou, ele era da letras antes, mas ele passou a ser de uma outra área, e ele fez questão, mesmo não sendo eu mais da estrutura docente, mas ele fez questão de me homenagear na formatura, porque aquilo marcou a vida dele, como marcou a minha. Então, gente, isso foi o DCE que me procurou, tá? Eu fui lá e... Então, essa relação entre o poder público e movimentos sociais, ela enfrenta desafios como a desconfiança institucional, barreiras burocráticas, falta de diálogo efetivo, repressão e deslegitimação e a complexidade das pautas que são apresentadas. Mas essa relação oferece perspectivas promissoras de democratização, de formação de políticas mais justas, de fortalecimento da participação cidadã e inovações sociais, como os movimentos influenciando agendas e pressionando por mudanças, especialmente na produção de políticas públicas mais inclusivas e na ampliação do controle social. E por que a gente precisa falar em política pública? Porque a universidade, como formadora e produção do conhecimento, que não é um conhecimento qualquer, mas um conhecimento que tem um impacto positivo na vida das pessoas, a universidade ela produz conhecimento para que as pessoas também produzam conhecimento emancipatório e libertador. Ela tem uma função social, a universidade. E eu, quando fiz o concurso para docente, o reitor, não, ainda não era, antes o reitor era, na época foi o professor Adolfo Polito, logo depois veio o professor Horácio Macedo. E o professor Horácio Macedo, ele foi a grande referência para mim, porque ele primeiro ouvia os estudantes, e ele dizia que tinha que ouvir os estudantes tinham a premissa, a necessidade mais imediata para a mudança da própria universidade. Ele foi na gestão dele que o campus vicinal não foi o projeto Rondon, lá na Amazônia, e foi a comunidade da Maré. E eu, na faculdade de letras, tive a oportunidade de ver aqueles estudantes que vieram da Maré para a extensão modificarem as suas vidas, né? Então foram abertos cursos. A professora Maria Helena Silveira foi fundamental também nesse. Professora Samira Narri de Mesquita, para quem conhece o Fundão, ela está ali
na praça com uma bela escultura, uma homenagem a ela, Samira, minha referência humana, minha referência docente, e uma pessoa de uma humildade que também foi perseguida durante a ditadura. Ser mulher não é fácil, né? Mas venceu e continua viva no coração daqueles que compreendem o que a universidade é, como ela é, por que ela faz e para quem ela precisa fazer, por que ela faz. Então, e que a universidade precisa ter, sim, esse seu compromisso com a função social, com essa missão de contribuir para a construção de um projeto de nação que leve em consideração todas as pessoas, leve em consideração o bem comum. Então, não é fácil trabalhar em ouvidoria, é muito difícil ter esse trabalho com a insatisfação humana. As pessoas não te procuram para dizer que você está bonita, você está bem, ou então para dizer que está bem. A pauta que a Ariane trouxe junto com a Silvana sempre foi uma preocupação minha na ouvidoria. Na ouvidoria você trabalha com conceitos que vão de uma complexidade que é de um alfinete até o foguete. Tudo o que se diz e o que não se diz precisa ser considerado, né? Não é fácil transitar. Hoje as pessoas falam, em termos de sigilo, essa foi a primeira medida que eu adotei quando criei a ouvidoria, que é um projeto que eu apresentei ao professor Luiz Teixeira em 1998. E a primeira situação, uma das primeiras medidas internas foi exatamente estabelecer um termo de compromisso de sigilo de todos aqueles que trabalhavam na ouvidoria. Todo mundo tinha que assinar. Por quê? Porque a ouvidoria não pode ser o lugar da fofoca. A ouvidoria não pode ser o lugar do disse-me-disse e precisa ser, sim, construída num ambiente em que as pessoas tenham condições de procurar e não sejam alvo da fofoca. E durante esse tempo todo, eu percebi que tem algumas situações que são emblemáticas e que a gente precisa mudar, porque a universidade ainda é o lugar do privilégio. E ela só vai mudar esse lugar quando ela realmente conseguir superar essas dificuldades e contribuir cada vez mais para a construção de políticas públicas, não só internas, mas externas. Ela pode ter esse protagonismo. Por exemplo, diante desse cenário todo de feminicídio, o que a gente pode fazer? Trabalhar para o desarmamento. Isso é urgente. Isso não é para hoje. Isso é para ontem. Estou dando uma história. Mas isso é fundamental. E a universidade tem condições, com o trabalho que ela produz, de interferir nessa possibilidade. Por quê? Por que a política pública é importante? Porque a política pública contribui para dar efetividade a um direito negligenciado, a um direito específico. E a ouvidoria, muita gente não sabe, mas a ouvidoria não tem poder algum, ela não tem poder decisório, ela não tem poder judicativo, ela não tem poder administrativo fora do âmbito da atuação dela, CID, pela gestão da universidade. Ela não tem um poder judicativo, administrativo, poder decisório, ela não decide, deliberativo, não delibera. Muito bem, obrigada, guia dos universitários. Mas o fato é o seguinte, ela tem uma obrigação de atuar propositivamente. E ela só tem uma característica na administração
que nenhuma outra, que é a unipessoalidade. Ela atua atendendo individualmente as pessoas que a procuram. Essa unipessoalidade é que ajuda também, a partir de uma demanda individual, eu acho que é bom desligar isso. A partir de uma demanda individual, ela identifica o gargalo. Difícil. Ela identifica o gargalo, ela faz um diagnóstico da situação e propõe mudança. Esse foi o caso, por exemplo, quando uma aluna trans me procurou, porque ela, quando fez a inscrição, ela passou para a universidade, fez a inscrição, pediu para ser tratada pelo nome social. Ninguém disse para ela que a universidade não estava preparada para aquilo, porque ela não tinha, a universidade não tinha uma resolução específica e nem tinha um sistema que contemplasse aquela necessidade. O que aconteceu? Ela foi para o dia de aula e foi chamada pelo nome do registro civil. E aquilo foi um desconforto. Coloquem-se no lugar dela. E, ao ser chamada pelo registro civil, obrigada. Eu que agradeço. Fala sem microfone, acho que dá para ouvir bem. Está gravando. Bom, vocês estão acompanhando meu raciocínio. Eu estou velha, hein? Bom, mas aí o fato é o seguinte.